Investidores, Bitcoin sendo cotado a 66.949 dólares nesse momento, se desvalorizando 1,42%. O Bitcoin nos últimos dias chegou a ter uma valorização, olha só, vou trazer para um 4 horas aqui. BTC chegou a se valorizar 12,56% em apenas 8 dias, né? E configurou um cenário aqui que reacendeu a expectativa de altas aí no mercado, né? Bitcoin formou um pivô de alta aqui bem interessante no time frame de 4 horas, que também pode ser visto claramente no time frame diário, né? Rompendo essa linha de tendência de baixa e reacendendo então no mercado a expectativa de novas altas, né? Da continuidade das altas dessa aqui é a tendência principal, né? O bull market, que foi iniciado lá em 2022, desde a mínima dos 15.500 dólares. A gente vai dar uma olhada ainda nesse vídeo no gráfico, assim, um pouco mais no detalhe, tá? E eu vou dar um giro aqui por alguns dados interessantes e fazer algumas reflexões sobre essas informações com vocês. Antes da gente partir, eu quero deixar o convite para você que está chegando no canal pela primeira vez se inscrever, ativar o sininho de notificações para você seguir acompanhando o nosso conteúdo. Passamos de 20.400 investidores acompanhando as análises do canal, recebo feedbacks positivos diariamente. Então fico contente com as análises ajudando aí os investidores e deixo o convite para você que é novo se juntar a nós, tá? Então vamos partir para esse giro rapidão nessa tarde de domingo. Caras, um fato assim que considero importante aconteceu, a gente não sabe até que ponto isso pode mexer com o tabuleiro geopolítico, né? Mas o que está sendo noticiado é que aconteceu a queda de um helicóptero lá no Irã que tinha, né, como tripulante o presidente do Irã, né? Tem sido falado, né, nessas primeiras horas aí, enfim, a gente não tem dados oficiais ainda, mas está sendo falado que condições climáticas desfavoráveis fizeram com que o piloto desse helicóptero tivesse que fazer um pouso forçado. Aí eu vi aqui algumas mídias se referindo a esse evento como pouso forçado e outras se referindo como queda, né? Como a gente pode ver aqui, queda de helicóptero. Então, tipo assim, vamos ver como é que vai ser, porque um pouso forçado é diferente de uma queda. Cair é se esborrachar no chão, aí fica complicada a situação, né? E assim, inicialmente parece que o Estado iraniano também está falando sobre condições climáticas complicadas que levaram o voo a ter complicações. E vamos seguir de olho nisso porque, você sabe, né, o clima está quente lá no Oriente Médio, o Irã envolvido em situações lá, se estranhando com outros países e vamos ver como que isso vai desenrolar aí e esperamos que ninguém tenha se machucado e que isso não sirva de motivo para aquecer ainda mais os ânimos por lá, né? Mais um evento aqui que fica no radar aí. Tomara que ninguém tenha se machucado, repito. E olha só, falando do mercado cripto especificamente, investidores, nós estamos aqui em um momento de ganância, né? Nós temos 72 pontos no indicador de medo e ganância, o Fear and Greed Index. E a reflexão que eu trago para vocês é sobre uma conversa que eu tive com um amigo, né? Um amigo investidor, ele tem muita experiência no mercado tradicional, mas está colocando o pezinho nas criptos e está começando a aprender. É um cara muito experiente com ativos de risco, mas não exatamente com criptos. E aí eu fiquei 2022 inteiro falando para ele, cara, dá uma olhada em cripto porque tá ficando interessante, o mercado tá muito descontado e assim, ele não se posicionou, né? E aí, com essas altas do fim do ano aí, e começamos o ano bem também com as altas aí em função do ETF de Bitcoin lá e tal, ele veio falar comigo dizendo que queria então aumentar a exposição dele. Até tinha uma exposição em cripto, não era bem pequenininha, aí ele começou a se sentir confiante para aumentar a posição dele. E como eu falei, ele já é um cara experiente, ele não é um cara aleatório, ele sabe a hora de comprar os ativos, ele até conhece alguns indicadores do mercado de criptomoedas, e aí ele falou para mim desse indicador aqui. Ele falou, eu vi que o indicador de medo e ganância está em ganância extrema, e eu vou separar aqui uma grana para eu fazer um aporte só quando o indicador apontar medo. E, enfim, eu disse para ele que isso não deixa de ser uma boa estratégia, mas quando o mercado entra num bull market, a gente acabou de passar pelo halving, né, investidores? Eu não sei se esse indicador chega mais em um cenário de medo aqui. Esse que é o ponto. Vocês podem ver que o Bitcoin sofreu essa correção aí, que percentualmente foi importante, acho que percentualmente foi a maior correção desse ciclo, e esse indicador nem chegou no medo, né? As altcoins corrigiram 50%, algumas 60%, 70%, e ainda assim, o máximo que esse indicador atingiu foi 50%. É claro que também ele está muito mais baseado no Bitcoin, né? Isso precisa ser dito. Mas, então, o que eu falei para ele isso faz uns 2 meses e meio, eu acho, acaba que está se cumprindo, né, caras? Se você for se balizar nisso aqui para você fazer as suas compras, será que você vai ter oportunidade se você estiver esperando medo ou um medo extremo? No ciclo passado, eu acompanhei muito de perto esse indicador. E
E eu me recordo muito claramente que a gente teve uma situação em que o indicador ficou em extrema ganância de dezembro até maio, dezembro de 2020 até maio de 2021. Então, assim, quem estava ali esperando uma oportunidade, achando que vai arrefecer, na hora que ficar neutro eu compro, na hora que ficar... na hora que atingir medo eu compro, muitas vezes essa pessoa pode ficar para trás. Então, eu tenho encarado esse dado, essa informação em relação ao sentimento do mercado entre medo e ganância, muito mais ligado quando esse indicador estiver há muito tempo acima dos 90 pontos, né? Então, assim, eu acho que a gente está numa fase muito mais de monitorar essa zona aqui do que essa zona aqui. Porque quando esse indicador estiver há muito tempo acima dos 90 pontos, isso pode representar exaustão no mercado, né? E de repente a gente pode viver períodos de correção, que mesmo na bull run vai ter correção. Então, às vezes a gente pode ter uma correção de algumas semanas. Foi assim nos últimos ciclos, eu não estou falando baseado em coisa da minha cabeça, não. Então, tem que ter muito cuidado, entendeu? Porque se ficar esperando para comprar no medo, será que o mercado vai entrar em medo? Eu acho que o mercado só vai entrar em medo se a gente tiver o tal do cisne negro, né? Então, a gente segue aí monitorando, mas como eu falei, eu estou muito mais ligado aqui para ver quando que esse indicador estiver em pontuações muito altas, que o mercado estiver extremamente ganancioso, que ninguém mais estiver acreditando em quedas, porque é aí que as quedas vão vir, né? E eu sigo também tentando estar sempre atualizado em relação à fase em que nós estamos do ciclo emocional do mercado, né? Porque eu tenho compartilhado com vocês que a gente chegou nesse ponto de otimismo, né? Aí com as correções a gente viu que o humor deu as correções deram uma afetada nos investidores aí em geral, e aí a gente está aqui então entre otimismo e esperança, mas a gente vê pessoas falando de topo, caras. E assim, eu acho que a gente não viveu ainda o que a gente tem para viver no ciclo, porque a gente não viveu essa fase aqui entre excitação, emoção e euforia. E eu acredito que a gente está muito longe da euforia ainda, até porque, cara, grande parte das altcoins não entrou nem em bull market ainda, né? Alguns investidores muitas vezes acabam ficando pessimistas com alguns ativos, porque eles ficam fazendo comparações com o olhar de uma formiga. Ele compara a parada com um microscópio, assim, ele não olha o mercado como um todo. Eu vou explicar. Tem muita gente aqui falando que perdendo a esperança em ativos como SNX, né, Synthetics, como Aave ou Wave, por exemplo, comparando os movimentos desses ativos com Pendle, com Caspa, com até Near também, enfim, e outros ativos que já estão em um bull market muito forte, né? E a grande realidade é que a maior parte dos ativos nem entrou em bull market ainda, que dirá em bull run, né? Então, para mim, a chance da gente ter atingido, da gente estar já na fase final do ciclo, para mim a chance é muito pequena. Eu acho que a gente nem ultrapassou a barreira do otimismo ainda, tá? A gente vai entrar na euforia quando a gente olhar para o mercado com o olhar de uma águia, lá de cima, não o olhar de uma formiga, quando você olhar de cima e ver que o mercado entrou em um bull market muito forte. Vai ser aí que a euforia vai chegar. Quando a gente olhar e ver que a maioria dos criptoativos entrou em uma tendência de alta forte, como é a característica de uma bull run dos criptoativos. Então eu estou muito tranquilo e acredito que a euforia vai vir ainda e a gente vai precisar ter muito sangue frio nessa hora para que a gente consiga tomar boas decisões e não entrar no oba-oba do mercado, né? Porque vai ser muito difícil realizar lucro nessa hora aqui. Isso aí você já pode se preparar, entendeu? O mercado vive dois extremos aqui, né, nesse ciclo. Quando a gente está na raiva, o dilema é: mas pode cair mais, né? Ou, e se cair mais? Esse é o dilema. Só que o dilema lá na euforia é outro. O dilema é: e se subir mais? Entendeu? E as nossas decisões sempre vão ter esse componente de dúvida. Você não vai tomar uma decisão com toda a certeza que você vendeu o topo do ativo, tá? E eu acho que quanto mais buscar vender no topo, menor é a chance do cara conseguir, né? Essa aqui é a real. Então, temos muito ainda para viver ainda nesse ciclo e acredito que, como eu falei, as altcoins ainda irão entrar em tendência de alta, assim,
mercado por completo, né? E a gente não viu isso ainda, e por isso que eu sigo muito paciente aí com várias altcoins também, inclusive das que a gente monitora aqui no canal. E eu, investidores, quando eu não estou trazendo análise de altcoins, quando eu não estou falando muito das altcoins que a gente monitora de perto aqui, basicamente é um sinal de que tá tudo bem. Não vejo que tá acontecendo nada pra gente ir lá e falar e tal, entendeu? Então, deixa alguma coisa acontecer e a gente foca e vai seguindo em frente, mas Bitcoin, né, que é aí o que puxa a fila, que puxa o carro, né, na indústria, na precificação dos ativos da indústria, vai bem, e ele está formando aqui um candle semanal com uma alta de 7,62%, bem interessante, que por enquanto está engolfando, tomara que feche assim, faltam 3 horas e 56 minutos, ele teria engolfado os candles, o corpo real dos candles do último período de um mês, né, das 4 semanas, então uma sinalização de força bem interessante para o BTC, né, depois de ter tocado aqui o Bull Market Support Band, né, como eu mostrei para vocês, que ele, no ciclo de 17, que está sendo um ciclo parecido, ali tocando nesse indicador e se projetando para cima, né, então uma movimentação bem legal, depois de ter tocado também a média aqui, né, a base inferior da banda superior das bandas de Bollinger, tá vendo? Então, ele tocou aqui, voltou a se projetar, então ele está dando um sinal para a gente de que ele pode ir lá tentar buscar a base superior, que nesse momento está em $79 mil. Olha que interessante. Claro que para que isso aconteça, a gente vai precisar monitorar o ânimo do mercado institucional, comprando Bitcoin também, se de repente a gente tiver uma semana de mau humor nesse cara aqui, no S&P, ou quem sabe até na Nasdaq, ou até mesmo uma realização de lucros aqui, né? Não precisa nem ser exatamente mau humor, né, investidores? Se a gente olhar só a Nasdaq, olha quanto que ela subiu aqui desde aquela mínima, ela já subiu 9%, então de repente se a gente tiver uma semana vermelhinha aqui para a Nasdaq, talvez para o S&P também, né? Pode ser que a gente tenha uma semana vermelhinha para o Bitcoin também, isso seria algo também bastante saudável, tá? Nada assim para a gente se desesperar, né? E a gente segue em frente então aqui no canal, vamos ver também, monitorar nesse começo de semana lá o índice do dólar. A gente segue, né, na rotina de monitorar o mercado, mas com bastante confiança de que a gente está aí numa fase pré-bull run, que o Bitcoin, acredito que nesse ano vai buscar os $100 mil, e acredito que neste ciclo ainda um patamar entre 150, quem sabe até $200 mil, né? E seguiremos em frente. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se para seguir acompanhando aqui as nossas análises, deixa o like se gostou do vídeo. Essa camisa aqui não tem nenhum tipo de manifestação política, tá? Galera que já me conhece sabe que eu sou um cara apolítico, e para mim o que ela representa é basicamente o único país 5 vezes campeão do mundo, fato que eu me orgulho muito. Um abraço a todos e a gente se vê aí nesse começo de semana, investidores. Até a próxima. Investidores, as criptos do relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios. E para trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esses materiais, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da descrição aí agora para conhecer esse trabalho.